Meus irmãos, chegamos agora numa parte de Efésios que não é necessariamente a parte teológica mais difícil de compreender. É a talvez mais difícil de praticar, de achar o equilíbrio. Antes de mais nada, o meu pai foi um pastor que, por grande parte dos seus 50 anos de ministério, ele falou muito para a família. Falou muito para casais, para a criação de filhos. Eu cresci ouvindo isso, estou aprendendo, obviamente, ainda. Pelo que ele deixou, pelo legado dele, com outros irmãos também, porque eram todos centrados na palavra. E eu sei que esse é um assunto muito importante, mas um assunto também que traz bastante atrito. Infelizmente, creio que não deveria ter tanto de polêmica, às vezes, que traz. Mas nós entendemos que o pecado ele trouxe isso em nosso coração, desajustes aos homens, às mulheres, e, consequentemente, ao casamento e aos relacionamentos. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo, foi duramente atacado e ainda é, segundo escritores que a gente acompanha, John MacArthur, esses irmãos falam que Paulo foi duramente, ainda duramente atacado por feministas, e eles dizem, não seculares, mas cristãs, chamando Paulo de machista, de tudo, por causa deste texto que nós vamos ler aqui de Efésios. É claro que há muita compreensão errada, é uma parte da Escritura que foi muito mal interpretada, como tantas outras, mas que nós devemos procurar diante de Deus achar o equilíbrio. O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está ensinando nessa passagem? Então, usando uma expressão de um homem de Deus, nós devemos orar. Eu queria que você orasse silenciosamente, assim, rapidamente, aí, para que o Espírito Santo desinfetasse as nossas mentes de todas as coisas erradas sobre esses conceitos. Para que você tente pensar nesse texto, à luz do contexto que nós vamos tentar explicar, para que derrube para você, mulher, para você, homem, qualquer preconceito, qualquer, talvez, ensino errado que você tenha recebido, e que você esteja disposto a ouvir a palavra de Deus, para que ela trabalhe no seu e no meu coração, que é um assunto necessário. Antes de falar o texto, os irmãos já sabem, hoje nós vamos falar de Efésios 5, 22 a 24, que é um texto que continua sendo inspirado pelo Espírito Santo, e nós vamos entender agora Paulo falando sobre a vida familiar, e ele trata do relacionamento marido e esposa. Meus irmãos, eu queria ter o tempo necessário, pelo menos hoje, para passar os slides que eu selecionei de pensamentos de homens de Deus, que foram tão impactantes para mim que certamente ajudariam. Compartilhar o que eu preparei. Eu confesso que é um texto que eu me debrucei muito para estudar sobre ele, para entender melhor, para que realmente eu, pela graça de Deus, fale aquilo que o texto quer dizer, para que não pende nem para um lado nem para o outro, mas seja como Paulo quis ensinar, para que nós joguemos fora qualquer preconceito, qualquer conceito errado que você tenha ouvido sobre isso. Talvez tenha tido exemplos na sua casa de exemplos errados por parte do pai, da mãe, de alguma coisa, mas que você esteja aberto para que você e eu possamos realmente ser instruídos pela palavra de Deus. O texto de hoje, Efésios 5, 22 e 24, fala em relação à vida familiar. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Meus irmãos, esse assunto não caiu aqui como cai um meteoro, do nada cai na Bíblia. Esse texto ele está inserido dentro de um contexto que nós estamos trabalhando dentro da carta de Efésios, que Paulo está falando para uma nova sociedade, ou seja, cristãos que estão formando uma nova sociedade no Senhor,
gentios e judeus convertidos, alcançados pela mesma graça, que agora, até o capítulo 3, Paulo vem ensinando doutrinariamente o que Deus fez em Cristo. Eu não posso voltar muito para não ocupar também o tempo dos irmãos. Os irmãos lembram. Se não lembram, procure lá na internet, tem as outras pregações. Mas Paulo, até o capítulo 3, ele dá a base doutrinária, o elemento sólido do que Deus fez em Cristo por nós. Nós, aqui judeus, gentios e os judeus também, que não criam no Evangelho, formando uma nova humanidade, que é a igreja. Então, depois, Paulo, a partir do verso 4, Paulo começa a falar de assuntos práticos. Eu tenho na minha mente, queria que vocês imaginassem isso, uma avalanche, o Evangelho como sendo uma avalanche, ele vindo, inundando toda a vida cristã. Todos os relacionamentos. Uma avalanche que entra em todos os cômodos da casa, do lar, e vai transformando tudo. E é isso que está acontecendo. Ele começa a falar, primeiro ele pega a base doutrinária, depois ele vem falando de relacionamento, sobre a unidade. Capítulo 4 ele começa a falar nós preservarmos a unidade, como que nós fazemos isso, como que não fazemos. Depois ele começa a falar para nós não vivermos como gentios que não conhecem a Deus, fala de relacionamentos. Depois ele começa a falar de vida impura, de deixar a mentira, falar a verdade, não roubar, trabalhar. Ele vem falando de relacionamentos, como que o Evangelho vai tratando dos relacionamentos. Agora que nós somos alcançados pela graça, nós continuamos nas mesmas obrigações. Quem era casado, continue casado, só que agora com um novo conceito no casamento. Quem trabalhava, continue trabalhando, mas agora não roube mais. Trabalhe para que tenha que ajudar ao necessitado também. Você falava, continue falando, mas não minta mais. Fale a verdade com o seu próximo. Então o Evangelho vem entrando em todos os setores e relacionamentos da nossa vida. E o Evangelho ele vem avançando, ele vem crescendo, ele vem invadindo a nossa vida. E nada pode ser preservado. E Paulo estava trabalhando esses conceitos, porque esses irmãos aqui, eles viviam num contexto pagão até então, onde não tinha autoridade, não tinha submissão, não tinha princípio de criação de filhos, não tinha princípio entre patrão e empregado, servos e senhores, não tinha questão de moralidade, viviam na embriaguez, viviam mentindo, era um caos total. Nós vemos isso até agora. E o Evangelho ele vem falando, nos últimos versículos que nós tratamos, ali do capítulo 5, Paulo vem falando para nós imitarmos a Cristo, andarmos em amor, e ele fala para deixar a impureza, deixar essas práticas, não serem cúmplices dessas obras. Ele está falando de relacionamentos. E aí ele fala no verso 18 a 21, que nós falamos na última vez, para não embriagarmos com o vinho, no qual há dissolução, no qual há destruição, uma vida que desagrada a Deus, porque aquelas pessoas também viviam dessa forma. Eles achavam que não tinha problema, porque não conheciam Cristo. Viviam cultuando o Deus Baco e através da embriaguez vinha todo tipo de pecado e imoralidade. Então Paulo falou assim, chega disso, vocês são nova criatura, vocês nasceram de novo, vocês não podem estar tendo o mesmo comportamento que antes. Agora vocês devem se encher do Espírito Santo. E nós falamos o que é isso, a diferença que é estar embriagado e estar cheio do Espírito Santo. Nós falamos já sobre isso, que você é controlado, você fala com salmos, entoando louvores, de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus. Esses são frutos de quem está cheio do Espírito Santo. Depois, no verso 21, Paulo joga um princípio geral de sujeição a todos os irmãos. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou seja, servindo uns aos outros, não procurando primazia, não procurando prevalecer com orgulho, mas se relaciona com humildade. Não procure o seu bem. Não pense só em você. Seja humilde como Deus. E esse é o princípio geral. Só que o contexto, meus irmãos, a frase bíblica que nós não podemos perder quando falamos disso é um contexto que Paulo está falando de pessoas cheias do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, e nós falamos que estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, você não vai aceitar nada do que foi falado até agora, muito menos isso. E muito menos os maridos, na próxima da sequência, que a pancada é maior. A pancada para os homens, para os maridos, que Paulo dá, é muito pior do que a exortação que ele dá para as mulheres. Ele gasta até mais tempo exortando os homens, porque ele está corrigindo comportamentos. Ele está agora invadindo a vida no lar. Ele está falando de relacionamentos, trabalho, amizade. Agora ele entrou um pouco mais. A avalanche do Evangelho entrou um pouco mais.
falando assim, vamos ver como que marido e mulher têm que relacionar agora. Se vocês são novas criaturas, se vocês foram salvos em Cristo, vocês não podem continuar relacionando igual antes. Nem na sociedade, nem na forma de buscar satisfação na bebida e nem no casamento. Depois Paulo vai falar de pais e filhos, depois Paulo vai falar de servos e empregadores, ele está falando de questões mais específicas. E é isso que ele está falando, dentro de um contexto, meus irmãos, de pessoas cheias do Espírito Santo. Então, nós não podemos deixar de pensar nisso. Essa mensagem é uma loucura para quem não é cristão. Tudo que nós falamos até agora e tudo que é pregado aqui, para quem não é cristão, não tem nem lógica. Não tem lógica. Então, nós estamos abordando para pessoas que foram alcançadas pela graça e mesmo assim encontram dificuldades em muitas coisas. Mas o contexto é, quanto mais cheios do Espírito Santo eu e você estivermos, mais dobrados diante do Senhor, mais cheios da palavra de Deus, mais nós vamos aceitar isso. Porque não foi combinado, mas o que o pastor Marco pregou hoje pela manhã? Qual o relacionamento do cristão com os mandamentos de Deus, não é isso? Essas mentiras que encontra eu sou um cristão, mas a Bíblia para mim não tem mais importância, não tem autoridade sobre mim. E foi uma pregação muito rica e edificante. Quem perdeu, ouça lá depois. E tem tudo a ver com isso. Qual o relacionamento do mandamento de Deus com a nossa vida, na vida da família? É a mesma coisa. Eu posso olhar para esse texto e falar, nossa, isso é muito difícil. Nossa, eu não estou vivendo isso. Mas eu não posso falar assim, isso aqui não é importante, isso aqui não tem nada a ver. Eu estou rejeitando o ensino da palavra. Então, o que nós temos que entender é que agora Paulo está entrando um pouco mais, ele está falando que o evangelho dá um novo sentido para o seu casamento. O evangelho coloca em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Se você for estudar Gênesis, você vai ver que Deus criou tudo em ordem e distinto. Separou céu, separou noite e dia, separou isso, separou aquilo, homem e mulher, Deus criou. Deus é um Deus de ordem. Os relacionamentos nossos têm que estar debaixo da ordem da criação de Deus. Nós não podemos nos relacionar da forma que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que a esposa acha, do jeito que o filho acha, vira um caos. É isso que Satanás está tentando implantar, sem autoridade, sem nada, cada um faz o que quer, cada um vive do jeito que quer. E nós estamos vendo como que a sociedade está caminhando quando Deus tira essas rédeas. Então agora Paulo está falando, o casamento, o evangelho, ele traz um novo sentido para maridos, esposas, pais e filhos, de tudo. É na família que Paulo começa a trabalhar essas questões. Paulo não está rebaixando as mulheres, meus irmãos. O que Paulo está falando aqui, grave isso. Não tem nada a ver com valor. Nada. Não tem nada a ver com ser valer mais, valer menos, um ser melhor. Não é juízo de valor. Paulo vai falar isso. Homem e mulher, ambos foram criados por Deus. Ambos refletem a glória de Deus, ambos são pecadores e ambos foram salvos pela mesma graça. Não é questão de valor. E o que Satanás tenta colocar nesse texto, na interpretação, é que colocar guerra. Vamos ver quem manda, vamos ver quem é mais importante, vamos ver quem é melhor. E aí ele emplaca uma guerra entre as pessoas. O texto fala de autoridade e submissão, sim, mas não nesse conceito que o mundo entende. Paulo está elevando o conceito da mulher. Sabe por quê, meus irmãos? Porque naquela sociedade a mulher era extremamente desvalorizada, meus irmãos. Os relatos que você vai encontrar são terríveis. As mulheres não tinham direito, não serviam, elas não eram valorizadas pelos maridos por nada. São relatos terríveis, meus irmãos. Pecaminosos, atrocidades que ao longo dos anos elas foram sofrendo, mas o pecado afetou as mulheres e afetou os homens também. Todos nós temos distorções. E Paulo está resgatando um valor para a mulher. Então, falou assim, você foi criada por uma função sublime. Não é para essa função que você está tendo aí de ser maltratada, desprezada, tratada sem valor, sem dignidade, sem importância. Paulo está resgatando, vocês foram criados com um valor sublime de ser uma auxiliadora, de estarem num projeto junto com o marido, que a sociedade não entende, não aprova. Então, Paulo não está rebaixando, ele está
colocando a mulher no lugar que Deus a criou. E o homem também ele vai colocar no lugar que Deus criou. Porque o homem também foi afetado pelo pecado e se relaciona errado. Todos nós precisamos olhar para a palavra de Deus e sermos guiados por elas. E esse texto fala de autoridade, meus irmãos. Olha só o que esse pensamento de John MacArthur diz. Autoridade e submissão caracterizam não só toda a criação, mas também o Criador. Se Cristo não se submetesse à vontade de Deus, a redenção seria impossível. Estaríamos perdidos para sempre. Se os indivíduos não se submetem a Cristo como Salvador e Senhor, serão condenados por rejeitar a provisão da graça de Deus. Da mesma forma, se as mulheres não se submetem aos homens, a família e toda a sociedade serão destruídas. Seja na escala humana ou divina, submissão e autoridade são elementos indispensáveis na ordem e no desígnio de Deus. Nós temos que partir de um pressuposto que Deus é bom, Deus é soberano e Deus nunca erra. Deus criou um mundo em ordem, com funções. A sociedade, Deus instituiu autoridade na sociedade, não instituiu? Nós não devemos obediência, submissão às autoridades? Sim. Os filhos não devem submeter os pais? Sim. E é isso que Paulo está ensinando. Deus é um Deus de autoridade. Ele coloca aqui até na Trindade. Jesus não é menos do que Deus Pai, porque não tem como ser isso. Só que ele se submeteu à vontade do Pai no mistério da Trindade. Sem perder o valor, sem perder a dignidade, ele se submeteu à vontade de Deus Pai para cumprir o plano de Deus. Se você não se submeter a Cristo, você não vai ser salvo, nem eu. Na sociedade, seja no lar, na sociedade, no trabalho, onde você trabalha também tem autoridade e submissão. Meus irmãos, até na cadeia tem isso. Quem já visitou cadeia, quem conheceu, até na cadeia tem hierarquia. Sempre tem alguém lá que organiza, que faz. É o princípio natural. Estou falando que é o jeito certo? Não estou falando, mas estou falando que existe. O que a palavra de Deus está ensinando é um jeito certo. O que nós vemos é que em todos os setores existe autoridade e submissão, senão a sociedade vira um caos. Nada funciona sem essa regra, meus irmãos. Mas veja que primeiro Paulo fala de maridos e esposas. Depois ele fala de pais e filhos. Sabe por quê? Porque o pastor Heber Júnior, que inclusive vai estar conosco, se Deus quiser, no ano que vem, na conferência, ele traz um alerta. Ele fala, porque hoje muitas pessoas colocam os filhos à frente do cônjuge. Mas o que a Bíblia diz é que marido e mulher são uma só carne. E as pessoas colocam os filhos. E Paulo começa, primeiro conserta o relacionamento do casal. Depois, a ordem, pais e filhos. Depois, fora disso, que vem senhores e empregados. Porque toda a sociedade, meus irmãos, depende de um lar estruturado. A igreja é um caos quando os lares estão um caos. Se a sua casa está desordenada, e a minha está, e nós nos reunimos, a igreja é desordenada. Porque isso aqui é uma soma de famílias, de pessoas. Então, Paulo foca primeiro no núcleo. E é aí que Satanás ataca também. Aonde que Satanás atacou? Primeiro, lá no Jardim do Éden. Veja que Satanás é um adversário, meus irmãos. Nós sabemos que ele é o nosso adversário. Só que eu estava até conversando com o irmão hoje, eu falei, nós estamos acostumados a ver adversário que luta dentro das regras. Nós vamos jogar bola, o outro time é adversário, mas existe uma regra. Satanás não respeita a regra. O que ele fez? Deus tinha dado a ordem. Satanás chegou em quem primeiro? Em Eva. Se ele respeitasse a ordem de Deus, ele ia chegar em quem primeiro? Adão. Falou, Deus colocou Adão primeiro, então deixa eu chegar a Adão primeiro para tentar ganhar ele. Ele já começou porque ele é um adversário que não respeita regras. E ele quis, desde o começo, inverter tudo. E ali os escritores entendem que Eva errou no sentido de que ela resolveu as coisas ignorando o seu marido. Ela devia falar, pera lá, eu vou chamar o Adão, eu vou levar esse caso para ele, porque Deus falou com ele, Deus deu ordem para ele, eu não... E Adão errou, nós sabemos, na omissão. Que ele tem até aquele livro do Larry Crabb, Silêncio de Adão. E por isso que os dois pecaram, mas a culpa caiu primeiro em quem? Quando Deus chegou, ele chamou quem primeiro? Adão. Então a ordem é sempre essa.
Autoridade e submissão, meus irmãos, no casamento não foi fruto da queda. Já existia isso antes. Deus criou pela ordem, criou Adão. Depois de Adão, ele criou Eva a partir dele para ser auxiliador. É isso que o texto de Gênesis diz. Não é questão de valor, é questão de ordem que Deus instituiu. Então, autoridade e submissão não foi depois da queda. O que veio depois da queda foi o conflito disso. Deus falou que a mulher passaria a ter o desejo de dominar o homem. E o homem foi afetado com outras coisas, ele não consegue amar a mulher como tem, não consegue cuidar, ele ia sofrer com o trabalho dele, mas afetou tudo. E a comparação que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o casamento nunca é um fim em si mesmo. O casamento ele aponta para Cristo e a igreja. Para o mundo, o casamento é juntar duas pessoas, que nem diz alguns, para legalizar alguns atos que as pessoas querem fazer. Alguns escritores falam isso. É só contato físico, é só projetos físicos, mas o casamento cristão, ele aponta para o relacionamento de Cristo e a igreja. O homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a mulher tem que submeter ao marido como a igreja submete a Cristo. Você compreende isso? Eu compreendo isso? Que o meu e o seu casamento tem que refletir Cristo e a igreja? Não é uma unidade apenas de pessoas que têm desejos, intenções e vontade de viver junto até morrer, mas que ele reflete uma realidade espiritual. Por isso que é tão importante e por isso que Satanás atacou. O primeiro ataque dele foi a família. Porque ele sabe que se ele romper aí, desestrutura tudo. E uma das formas que ele afeta, como que é? É fazendo com que a mulher saia da função dela e que o homem também saia da função dele. Como que vão criar filhos no temor do Senhor dessa forma? Veja como Satanás é astuto. Ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, nós sabemos, mas ele é muito sagaz, ele é astuto. Porque ele sabe que se ele arrebentar aí e falar, os filhos agora vão ser consequência desse caos. O nosso foco, meus irmãos, tem que ser Cristo. Por isso que todas as vezes que nós apostamos as nossas fichas no nosso casamento para nos satisfazer, nós nos frustramos. Eu tenho que ver ele como uma forma de eu representar Cristo e a igreja, de eu amar a minha esposa como Cristo ama a igreja e a esposa de ser submissa e auxiliadora ao marido como a igreja é de Cristo. Nós temos que agradar a Deus, glorificar a Deus com o nosso casamento. Nós não podemos buscar autoglorificação e autorrealização que nós vamos frustrar, porque ninguém consegue satisfazer o outro plenamente, ninguém vai conseguir. É só Cristo que faz isso por nós. Mas olha só, meus irmãos, Paulo começa falando 3 exemplos, maridos e esposas, depois pais e filhos, patrões e empregados, e as 3 vezes, nesses 3 exemplos, Paulo usa a expressão no Senhor, como ao Senhor, no temor do Senhor. Paulo fala para maridos, para as mulheres serem submissas como ao Senhor, ou seja, como convém ao Senhor. Não é como convém à sociedade, não é como os outros pensam, não é como a maioria está fazendo, é com o coração voltado para Deus. Depois ele fala para os maridos amarem as mulheres também, ele usa a expressão no Senhor, no temor do Senhor, e depois nos filhos também, para criar os filhos no temor do Senhor. Patrões e empregados, ele também usa essa expressão, o foco é o senhorio de Cristo na vida familiar. É isso. Cristo tem que reinar na nossa casa. E se ele reina na minha e na sua casa, nós devemos obedecer à ordem dele. E ninguém consegue fazer perfeitamente, nem os homens e nem as mulheres. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Por isso que diante da palavra, como diz Martinho Lutero, todos nós precisamos ceder, dobrar. Falar, Senhor, é difícil para mim, é difícil de engolir, mas se é isso que é o teu texto, Senhor, me convença, me quebranta para que eu viva de acordo com a tua vontade e não vive um caos. Maridos e mulheres são feitos do mesmo material, assim, ambos criados à imagem de Deus, né? O homem do pó da terra, a mulher a partir de Adão. E é interessante, eu achei aqui uma frase, meus irmãos, que um autor diz assim, nos lembra que a igualdade de macho e fêmea da criação, criada à imagem de Deus, não significa que são intercambiáveis, ou seja, cada um pode exercer cada hora a função do outro. Eles têm funções específicas. E ele cita assim, um cilindro e uma biela, que são 2 peças mecânicas de motor, podem ser feitos do mesmo material, ter o mesmo tamanho, o mesmo peso, o mesmo preço, mas não podem trocar de papéis. Um pode exercer a função do outro. Então podem ter o mesmo peso, o mesmo valor, são importantes, mas existe uma função específica de cada um. E se nós não lembrarmos e não exercermos isso, nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Matthew Henry traz esse pensamento
conhecido. Ele diz assim: a mulher não foi feita da cabeça do homem para dominá-lo, não foi para isso. Também não foi de seus pés para ser pisoteada por ele, mas o seu lado para ser igual a ele, debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Que o alvo de Satanás é bagunçar totalmente isso. Por isso que Paulo agora ele vem falando: as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Meus irmãos, por que a palavra de Deus começa falando às mulheres? Por que ele primeiro não fala da função do marido? Por que Paulo aqui não começa a falar primeiro para os maridos? Por que aqui ele inverte? E não só aqui. Maridos e esposas, ele começa falando das esposas. Pais e filhos, ele começa falando dos filhos. E servos e empregados, ele começa falando dos empregados. Pode reparar isso na sua Bíblia. Ele sempre trabalha essa, por quê? Porque ele está falando de sujeição. Então, ele não está falando, meus irmãos, Paulo não está usando uma política assim, primeiras damas. Martin Lloyd-Jones usa isso. A Bíblia não usa essa linguagem. Vamos falar, vamos respeitar. Ele está falando porque é um princípio bíblico isso. Paulo está falando um princípio de sujeição. Ele está falando, no casamento, a mulher tem que sujeitar ao marido. No relacionamento pai e filho, o filho tem que sujeitar aos pais. E no relacionamento patrão, servos e empregados, ou servos e senhores, os servos têm que sujeitar aos senhores. Esse é o princípio. Ele trabalha essas três ordens. Não é por acaso. Os judeus contra os gregos, eu já falei, meus irmãos, eles tinham um conceito muito baixo das mulheres, sem direitos. Elas eram maltratadas, meus irmãos. Por isso que Satanás conseguiu fazer isso e gerou um conceito de revolta no coração das mulheres. Porque os homens também foram afetados pelo pecado e não estavam amando as mulheres como a Bíblia ordena. Mas isso não justifica o fato, então nós vamos inverter a ordem de Deus que não deu certo. Se nós nos submetermos, nós, homens, temos que ser capacitados e quebrantados para amar as nossas esposas, como a Bíblia fala, e quebrantar as esposas, as mulheres, para se submeter aos maridos, como Paulo está falando. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, sempre assim. Vocês podem anotar lá em Tito 2, de 2 a 5, ele fala esse mesmo exemplo para as mulheres serem sujeitas aos vossos maridos. Colossenses 3,18 também fala isso. Mulheres, se submeter aos vossos maridos como convém ao Senhor, ou seja, como agrada ao Senhor. É isso que agrada ao Senhor. Pode não agradar a sociedade. E claro que não vai agradar, porque a Bíblia nunca agrada. Mas ao Senhor agrada. Então é isso que Paulo está falando. Paulo está falando... Aqui, meus irmãos, eu preciso ler esse texto que Martin Lloyd-Jones... Por que eu cito Martin Lloyd-Jones? Por que eu gosto? Porque se vocês forem ler a biografia dele, tem na Editora Fiel o livro daquelas biografias de homens de Deus, como esse homem foi usado no século 20, 21 ali, como um pregador expositivo da palavra. John MacArthur dá testemunho dele, outros homens de Deus dão testemunho dele, como ele tinha uma exposição bíblica profunda. E ele diz assim, Paulo menciona primeiro as mulheres antes dos maridos, isso não é acidental, tampouco é por polidez ou por princípio de primeiro as senhoras. A Bíblia jamais faz isso. Como veremos, a Bíblia, e como o apóstolo a expõe, invariavelmente usa outra ordem. Na verdade, é como requer o direito público, e nós também fazemos a mesma coisa em nossa conversação diária. Nós não dizemos senhora e senhor fulano e fulana, dizemos senhor e senhora, e assim por diante. Daí, quando o apóstolo coloca primeiro as mulheres em suas considerações sobre o relacionamento entre esposos e esposas, tem uma boa razão para fazê-lo. A razão é que ele está particularmente interessado nesta questão de sujeição. Sujeitai-vos. Ora, no relacionamento matrimonial, o aspecto da sujeição, como ele mostra, aplica-se particularmente às esposas. Então, é isso que ele está ensinando. Por isso que Paulo começa falando às esposas. O ambiente do casamento, meus irmãos, ele precisa ser renovado pelo Evangelho. Nosso casamento precisa ser renovado por essas verdades do Evangelho. E nós vamos tentar mostrar o que não é submissão e o que é. É como se Paulo estivesse dizendo, se vocês devem fazer isso de forma geral, sujeitando uns aos outros, quanto mais isso deve ser praticado no ambiente do casamento, a mulher com o marido, e o marido se sujeitando a Cristo, como ele fala, nessa ordem. Que o marido não tem carta branca, o marido está sujeito a Deus. É uma ordem que Paulo vai estipulando.
O pastor Heber Júnior também diz que, na verdade, existe não só da parte de Paulo, mas das Escrituras em geral, principalmente do Novo Testamento, uma elevação de status social da mulher do primeiro século, como eu falei. Mas o cristianismo quebra com esse conceito de inferioridade e de posse que os judeus e até os gregos tinham em relação à mulher. Jesus teve grandes encontros e revelou grandes verdades às mulheres para que elas contassem aos outros. Os irmãos sabem disso. Então, o conceito que é ensinado é que Paulo está desvalorizando a mulher com isso. Por isso que eu estou enfatizando, não está. As mulheres eram desvalorizadas. E Paulo está falando, Deus criou vocês com uma função nobre, de ser auxiliadora e ajudadora do seu marido. O Evangelho tem algo a dizer e a corrigir sobre as nossas vidas, meus irmãos. E deve começar com um relacionamento no lar. Aqueles cristãos recém-convertidos corriam o risco de pensar o seguinte, bom, é só falar que aceitar Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito. Por isso que Paulo está falando, não, você não pode falar que agora eu sou crente. Aí Paulo começa a falar, para de beber, para de roubar, para de mentir, perdoa, para de se embriagar, enche do Espírito. E agora ele chega na família. Para que nós não achemos que o Evangelho não pode invadir o meu lar. Que o Evangelho não tem nada para me corrigir. Eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu acho que é melhor assim. Não, mas e os mandamentos de Deus? E a palavra de Deus? Ela deve corrigir os nossos passos. Nesse livro, meus irmãos, no livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, ela diz assim, essas irmãs, o pecado transformou o desejo positivo da mulher de ser receptiva ao homem em um desejo negativo de confrontá-lo e rebelar-se contra ele. E o pecado transformou o instinto positivo do homem de usar sua força para liderar, proteger e cuidar da mulher em uma tendência negativa de maltratá-la ou de fugir da sua responsabilidade para com ela. É isso que o pecado fez. Ele afetou a mulher e afetou o homem. E Paulo agora está falando, vocês precisam ser corrigidos. Vocês precisam ser corrigidos. E aí elas concluem, esse foi o começo da guerra dos sexos. Deus criou o homem e a mulher para que fosse uma unidade harmoniosa, mas o pecado mudou tudo. Ele danificou a suavidade inerente da mulher. O pecado também danificou a força inerente do homem. O pecado torce e distorce a essência da feminilidade e da masculinidade e causa dor ao relacionamento entre os dois. Ele joga um contra o outro. É isso que o pecado fez. O que Deus tinha criado para ser uma unidade, já dentro, já existia uma autoridade de submissão, mas não havia o conflito. O pecado veio agora e jogou um contra o outro para que tudo seja danificado. Então, meus irmãos, mulheres sofrem com maridos? Sim. Maridos também sofrem com algumas esposas? Sim. Pais sofrem com seus filhos? Sim. Filhos também sofrem com seus pais? Sim. Empregados sofrem com seus patrões? Atualizando para nós hoje, que não tem mais servos? Sim. Agora, patrões também sofrem com empregados? Sim, tudo fruto do pecado. É isso que Paulo está falando. Satanás ele veio para destruir, tentar destruir, danificar, distorcer a ordem de Deus. E nós não podemos comprar essa ideia. Nós temos que nos voltar para a palavra. Então, Paulo está falando, mulheres sejam submissas ao seu marido. Meus irmãos, o que não é submissão? Eu até fiz questão de ficar em vermelho para grifar que não é. O que não é? Submissão não é inferioridade. Mas o que se ouve por aí é. Um é melhor que o outro. Não é inferioridade. Deus está dizendo claramente que não, e um não é melhor que o outro, nem pior. Ambos são igualmente pecadores, ambos são salvos somente pela graça. Paulo está falando que Deus revestiu o marido de uma autoridade e revestiu a mulher com a capacidade de auxiliá-lo nessa missão. Não que um é melhor do que o outro, não é isso. Submissão não é obediência absoluta, porque em Atos 5:29 nós lemos que todos os cristãos nós devemos obedecer às autoridades até que a autoridade seja sujeita a Cristo. Então a mulher ela não tem que sujeitar ao marido quando ele fala que ela tem que pecar, cometer algum pecado. A obediência absoluta dela é a Deus. Então a palavra de Deus é regra para nós. Atos 5:29 fala disso. E uma das apostilas do meu pai, mexendo ali, em muita coisa que eu tenho dele, eu achei isso daqui e queria compartilhar. Ele, pregando, ele falava que submissão não é. Ela não é que a mulher não tem vontade própria.
mas submeter-se à vontade. Não é não ter vontade própria, mas submeter-se à vontade. Não é que a mulher não tem vontade, não tem opinião, não é isso, meus irmãos. Você acha que Deus ia criar uma auxiliadora para não ter opinião, para não ter capacidade de ajudar o homem? Mas é isso que muitas vezes é distorcido. Não é concordar com tudo sem dialogar antes, sem apresentar as razões, sem ir para a palavra, sem ajudar, com respeito, mas mostrar, pensar no assunto, conversar, ajudar o marido. A mulher não é aquela auxiliadora, essa expressão auxiliadora não é aquela assim, como se você estivesse trabalhando e você pede um auxílio. Ó, pega uma ferramenta para mim que deixa que eu vou fazer o serviço. Não é esse tipo de auxílio. É você falar assim, ó, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda nessa missão. Me ajuda a pensar, me ajuda a entender o plano de Deus. Me ajude a ver se eu estou errado pela palavra. Caminha comigo. Porque senão Deus não precisaria, se Adão fosse completo. E se a mulher também fosse completa, Deus teria criado só a mulher. Não é dar prioridade ao marido em detrimento da palavra de Deus, ou seja, não caminhar com Deus, ficar dependendo só da vida espiritual do marido, não cultivar uma vida, um relacionamento com Deus. E claro, isso vai refletir no seu relacionamento com o seu marido. Não é ser, essa expressão que meu pai usava, um parasita espiritual do marido. Eu lembro que minha mãe tinha muitas irmãs que achavam que minha mãe sofria na mão do meu pai, porque algumas mulheres não gostavam quando ele ensinava isso. Minha mãe cansou de dar testemunho, e ainda dá até hoje. E eu fui testemunha disso, que eu convivi muitos anos na casa deles. O quanto ele incentivava ela a ler a Bíblia, a ter o tempo dela com Deus, a ler bons livros, a ajudar outras mulheres, a ajudá-lo também na criação dos filhos, ajudá-lo nas decisões, sabendo que na hora que tiver que tomar a decisão, cumpre a ele, mas depois de ter uma ação coordenada dos dois. Não é o homem que vai resolver sozinho, é do meu jeito, acabou. Isso é um egoísmo. Nós precisamos ouvir. E essa autoridade fala assim, que Deus deu ao homem de guiar a casa, de ser o responsável, o primeiro responsável, de assumir, de proteger, de guiar, de amar, de cuidar. Submissão não é ser inferior. Nós somos iguais, mas com funções diferentes. Homem e mulher carregam a imagem de Deus, os textos estão aí. Nós somos herdeiros da mesma graça e fomos alvos da mesma justificação. E John Piper também, que meus irmãos, ele ajuda com essa expressão. Eu amo a Escritura, eu sou um complementarista. Eu creio que os homens são chamados para um tipo especial de liderança no casamento. E eu creio que as mulheres são chamadas para um tipo especial de submissão no casamento. E eu creio que é uma coisa linda, a maneira que os dois papéis se complementam e servem um ao outro. Se sondarmos com profundidade e continuarmos cavando nas Escrituras, mesmo tendo sido escritas em outra época, elas darão uma forma muito bonita ao casamento de nossos dias. Portanto, à luz de tudo que eu disse, que a submissão não é, eu definiria a submissão no casamento da seguinte forma. E ele diz, submissão é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando-o no exercício dessa liderança através dos dons que ela tem. Dons que ela tem, que Deus deu para ela e não deu para os homens. Muitas percepções, muita forma de concluir as coisas, de ajudá-lo, de socorrê-lo. Então veja que o contexto de submissão não é assim, ver quem manda, quem fala, só quem resolve. É no sentido de os dois caminharem juntos com Deus, mas o homem sabendo que a liderança do lar é dele, a primeira responsabilidade é dele, porque quando eles pecaram, Deus chegou primeiro em Adão. Não tem um homem que fala assim, mas eu não tive culpa. Não, você teve culpa, porque a liderança, no último estágio, é sua. A responsabilidade do lar, primeiro, é sua. Se você foi omisso, se você foi negligente, se você delegou isso para sua esposa, você está errado. E se você agiu de forma errada também, você também está errado. Mas ao homem cumpre esse papel de ter essa autoridade no lar dentro desse contexto, meus irmãos. O texto bíblico não diz que foi o homem que falou para a mulher que ela tinha que se sujeitar. Quem que falou? Foi Adão que falou para Eva, você tem que se sujeitar a mim?
Foi Deus que falou, meus irmãos. Foi Deus que criou assim, não foi ideia de Adão. Nem o casamento, nem a criação, nem isso. A ideia não foi do homem, foi de Deus. Submissão é uma ordem de Deus. E se nós não obedecemos isso, se a esposa não obedece, ela vai ter que prestar conta diante de Deus do coração rebelde dela. Não adianta falar, mas ninguém era assim, era muito difícil. Nós temos que pedir graça de Deus, como também os homens vão ter que pedir quando nós formos falar, de falar, Senhor, o meu coração não é assim, quebra os meus preconceitos, me dê um coração como a igreja se relaciona com Cristo. A submissão, meus irmãos, olha aqui que diz Calvino, é uma necessidade universal, mas há alguns tipos de relacionamento aos quais está particularmente associada. O primeiro deles é o casamento, o segundo é a relação entre pais e filhos, e o terceiro é o emprego. Há 6 categorias sociais diferentes, e Paulo declara os deveres de cada uma delas. Ele começa com a esposa que deve se submeter ao marido como ele se submete a Cristo. Isso não significa que o marido tem autoridade de Cristo, e sim que a esposa não pode obedecer a Cristo se não se submeter ao marido. Veja como que forte é isso. A mulher fala assim, eu sou muito espiritual, mas eu não me submeto no meu casamento ao meu marido. E não gosto, eu acho que... A verdade é, se nós não nos submetermos, se a esposa não se submete ao marido na ordem de Deus, ela não está se submetendo a Cristo. E se o marido não submete a Cristo, ele também não está tendo a autoridade correta diante de Deus. Veja como o nosso dever é diante de Deus, respeitar a ordem de Deus. Por que Paulo, ao falar de submissão, começou com essas questões? Porque se um casamento estiver desestruturado, meus irmãos, olha só o que esse irmão diz, citado num livro de Spurgeon, ele diz assim, um casamento desestruturado é aquele em que há disputas e lutas sobre quem está no controle, no qual nenhum dos cônjuges cumpre o seu papel. Eles não estão preocupados com o papel, eles querem procurar ver quem que senta no trono, para mandar. Não há temor de Deus e não há um padrão estabelecido para se fazer as coisas. Desse modo, ambas as partes se tornam miseráveis na mente e no corpo e perdem seus filhos. Portanto, foi para manter esses males longe do lar cristão que Paulo passou tanto tempo instituindo um padrão para o casamento e explica qual deve ser o papel da esposa em primeiro lugar. Veja a preocupação disso, meus irmãos. Por isso que eu quero mostrar isso aqui para não ser um conceito aleatório. Paulo não está falando de nada, agora joga, a mulher submete o marido da mulher. É dentro de um contexto que o evangelho está invadindo os nossos lares, a nossa vida, e está corrigindo. E se nós desobedecermos isso, nós vamos sofrer consequências diretas nos nossos filhos e na sociedade e na igreja, em tudo. Uma nota da Bíblia de estudo da Reforma diz assim, submissão não é mútua, no caso do casamento, mas apropriada para cada relacionamento. No casamento, a esposa é submissa, assumindo o lugar que Deus deu a ela. Está lá em 1 Pedro 3, 1 a 6. Ela vê seu marido como uma imagem e representação de Cristo. Aí você fala assim, mas o meu marido não é, nenhum marido é. Assim como o marido olha para a mulher, também não vê uma igreja gloriosa. Mas é a ideia de Deus. Deus está trabalhando o caráter dele em nós, e nós, em submissão a Deus, devemos que estarmos dispostos nessa função que Deus deu para homem e para mulher. E outro pensamento diz, Jesus dá vida a uma nova comunidade de amor, a igreja, seu próprio corpo. Seu amor também define o relacionamento conjugal para seu povo. Paulo ensina que os gêneros são complementares e que um homem e uma mulher são iguais diante de Deus. Mas no casamento, Deus chamou o marido para exercer a liderança. Essa liderança não é absoluta, porque o marido não deve ser seguido quando pede a sua mulher que cometa pecado. Entretanto, o papel de liderança do marido lhe dá a iniciativa para guiar a família no glorificar a Deus, ao que sua mulher responde. O entendimento de Paulo está alicerçado na ordem da criação, meu irmão, não na ordem da queda. Não é pós-queda, é na criação. E os textos estão aí. E ele leva em conta os efeitos permanentes da queda, inclusive entre os cristãos. A redenção em Cristo restaura a intimidade que homens e mulheres foram criados para desfrutar no casamento. Veja a preocupação de Paulo em ensinar essas verdades. Esse sujeitar, meus irmãos, no grego é uma palavra hipotasso, descreve relações disciplinares, não simplesmente julgamentos de valor e de importância, mas de funções, de exercer algo que Deus instituiu para que fosse. É isso.
De onde que essa autoridade, então, vem, meus irmãos, que Deus instituiu para o homem? Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Então, quando o homem não exerce, ele está desobedecendo a quem? Se falar assim, eu não consigo exercer isso no lar, o homem fala, não tem justificativa, eu tenho que pedir graça de Deus, ajuda, eu tenho que buscar exercer a minha função corretamente diante de Deus. E a mulher também não pode falar assim, eu não consigo, está muito difícil para mim, ninguém faz, não está na moda, nunca. O cristianismo é fora de moda, meus irmãos, sempre foi. Tem até um livro para os jovens, anote aí, cristianismo chama Fora de Moda, muito bom, acho que da cultura cristã. O cristianismo nunca você vai receber um aplauso na sociedade porque você está obedecendo a Bíblia. Mas é isso que Deus instituiu. Então a ordem vem de Deus. Todo cristão que desobedece uma ordem de Deus está desobedecendo a Deus. Quando o povo de Israel murmurou contra Moisés, o que Moisés falou? Vocês estão murmurando contra Deus. Eu estou guiando vocês estão reclamando comigo, mas vocês estão murmurando contra Deus. Então, se a mulher não tem praticado isso, não adianta falar, eu sou muito espiritual, mas no meu lar eu não me submeto. É fora, porque é uma sequência, e o marido também. É claro, meus irmãos, nós sabemos, nenhuma autoridade dada por Deus, em qualquer setor, deve ser usada de modo egoísta, arbitrário. Isso é uma perversão. Nenhuma autoridade deve ser isso. Maridos devem amar as suas esposas, pais não devem provocar os filhos, o texto vai falar isso. E senhores não devem ameaçar os seus servos. Sempre que Paulo fala, no caso de quem deve se sujeitar, depois ele fala daquele que está sob autoridade. Maridos, amem as suas esposas. Pais, não provoquem seus filhos. Ninguém tem carta branca. Senhores, não tratem seus servos com injustiça. Então a Bíblia vai corrigindo. E como que deve ser isso? Qual que é a motivação? Verso 24 ela diz, como ao Senhor. Qual que é a motivação? Porque eu concordo? Não. Porque eu acho ele legal? Não. O mandamento de Deus para nós amarmos uns aos outros, como nós lemos lá nas cartas de João, é para nós amarmos uns aos outros como os outros são, não como nós gostaríamos que eles fossem. É Deus quem muda as pessoas, nós não podemos querer fazer a função do Espírito Santo. Um dos conflitos no casamento é que homem e mulher querem fazer a função do Espírito Santo, que é mudar o outro. Eu só vou fazer isso quando você mudar. E ela também fala, só vou fazer isso quando você mudar. Vai morrer os dois. Vai estar os esqueletinhos do lado lá esperando o outro. Nós devemos buscar graça de Deus. Falar, Senhor, começa comigo. Porque eu não tenho justificativo para não obedecer. Deus não falou assim, ama o teu próximo, se ele for um cara legal, se ele concordar de você, se ele gostar de tudo. É a mesma coisa o princípio. Por que nós casamos? Talvez na época as pessoas, muitos, não tinham essa ideia, mas hoje nós temos. Das funções, como que eu devo agir no casamento, marido e esposa. Como ao Senhor, no temor do Senhor. O sentido é como é agradável a Deus, como vai glorificar a Deus. É uma atitude que vai glorificar a Deus. O conceito de casamento no mundo é puramente físico, meus irmãos. Quando muito é uma soma para ficar mais rico. Vamos juntar aqui para a gente... Ou então físico, atração física. Mas Paulo está falando assim, existe uma coisa tão sublime no casamento que só o cristão pode ver, que expressa uma relação de Cristo e igreja. E que vocês devem viver assim, em harmonia, dentro da função de Deus. Meu pai também usava uma expressão que eu acho legal, ele usava que como se o casal ou a família, usando uma roda de bicicleta com aqueles raios, né? E Deus sendo o centro, aquele cubo. Quanto mais os aros se aproximam do centro, mais perto um do outro eles estão, não é verdade? Quanto mais perto, mais eles vão chegando e se afunilam e estão perto um do outro, porque eles estão perto do centro. Quanto mais longe de Deus, mais o casal vai se distanciando. E as funções vão se rompendo. Então, a função para isso não é cobrar um ao outro. É o marido cobrar a submissão da mulher, a mulher cobrar isso do marido e ficar querendo ser o Espírito Santo. É os dois buscarem em Deus perdão, pedir perdão para Deus, arrependimento e falar, Senhor, eu não estou exercendo a minha função. Você pode orar pelo seu cônjuge, devemos orar, devemos estudar a Bíblia juntos, procurar ajuda quando for preciso, mas a cobrança só gera atrito.
Nós devemos, Senhor, me dê um coração que obedece a tua palavra. Eu não estou exercendo a minha função. Eu estou sendo um marido omisso, ou estou sendo uma mulher que não estou me submetendo como ao Senhor. Eu só me submeto quando eu concordo, aí não é submissão. Não é isso que Paulo está falando. Quando você concordar, aí não precisa submeter, aí você concordou. É quando você está falando, ó, depois de trabalhar a questão, orarem juntos, meditar, falar, eu penso diferente. Mas o marido falou assim, mas eu tenho que tomar uma decisão. Nós já oramos sobre isso, nós já conversamos sobre isso, buscamos até ajuda. Mas diante de Deus eu sou o responsável. E aí vem o X da questão. Se a mulher se submete como ao Senhor, o que ela deve fazer diante de Deus? Fala assim, então tá bom, nós oramos, você me ouviu, nós conversamos, mas você tem que tomar uma decisão. Então tome diante de Deus e eu vou apoiá-lo. Mas o que muitas vezes acontece? Bom, você vai tomar atitude? Então, se der errado, não me procura. Tomou atitude, agora... Aí deu errado, quem mandou? Isso não é a função da mulher. Meus irmãos, pense no caso do presbitério, que eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui. Há uma situação difícil que temos que tomar uma decisão e vamos supor que eu vote contra. Os irmãos votam a favor. Qual que é a minha posição como um presbítero da igreja? Eu não tenho que falar para ninguém. Eu votei contra. Eu tenho que falar assim, beleza, então eu vou me submeter à liderança. E se der errado, eu estou junto com vocês no erro. E vou lutar para dar certo. Porque senão uma casa dividida, meus irmãos, ninguém pode falar assim, então tá bom, você toma agora, aguenta a consequência sozinho, não me procure. Mas a mulher tem que falar assim, bom, nós estamos numa missão. Eu te ajudei até onde eu pude, eu sei que você tem que tomar a decisão. Meus irmãos, minhas irmãs, você acha que é fácil a função de um homem diante de Deus? Guiar uma casa, ser o primeiro responsável diante de Deus? Nós vamos ver que não é. Então, os homens precisam desse apoio, mesmo depois de tomar a decisão, e se caso ele tomar errado, porque vai tomar, nós erramos, mesmo não querendo, mas nós precisamos crescer junto. Nós devemos fazer como ao Senhor. Depois o texto diz, porque o marido é a cabeça da mulher. Fala de governo, não fala de autoridade que vai ficar dando ordem o tempo inteiro. Fala de responsável, fala daquele que vai guiar, fala daquele que vai orientar, que vai ter que dar a palavra final diante de Deus. Fala assim, é por aqui que o nosso lar vai. É por aqui, nós oramos, nós pensamos, nós discutimos, eu te ouvi, mas é por aqui. E muitas vezes, nesse percurso, Deus vai mostrar que o homem às vezes está errado, e a mulher vai falar assim, graças a Deus que você me ajudou. Qual homem aqui não pode dar esse testemunho? De ter evitado de tomar uma decisão errada porque ouviu a esposa. É isso, meus irmãos. Mas tem horas que a decisão vai ter que ser do marido, porque diante de Deus é isso. Ele vai ter que assumir, falar, Senhor, eu estou com um peso nas costas. Eu ouvi a minha esposa, Senhor, ela orou, nós oramos juntos, ela me aconselhou, mas chegou uma hora que eu tenho que ir por aqui. E eu acho que é como ao Senhor, no temor do Senhor. Que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O homem não é o salvador da mulher no sentido redentor. Claro que não, nós sabemos disso. Mas aqui está falando de protetor, aquele que guia, que protege, que está disposto a guiar a casa dele no temor do Senhor, procurando o máximo alinhar todas as decisões coordenadas e de acordo com a vontade de Deus. E Paulo, então, ele apresenta essas duas razões. Primeira, porque o marido é a cabeça da mulher, isso foi feito na criação, não é fruto da queda só complicou. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Quem que é o cabeça da igreja? É Cristo, não é o pastor, não são os presbíteros, é Cristo. Sendo este mesmo o salvador do corpo. E aí, no verso 24, ele dá outra razão. Olha só, preciso ler John MacArthur. Desde que Cristo é a cabeça de todo homem, ele é a única cabeça da igreja como seu Salvador e Senhor, tendo-a redimido e comprado com seu sangue. Em sua autoridade divina, porém, Cristo é a cabeça de todo ser humano, cristão ou não. Ele declarou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele que voluntariamente se submetem à sua autoridade formam a igreja. Aqueles que se rebelam contra a sua autoridade são o mundo. Então, Cristo é o cabeça. E isso aqui, meus irmãos, o que nós temos que entender
é que isso aqui é libertação, é vitória no nosso casamento, não é opressão. Esse conceito, quanto mais nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, melhor nós vamos viver, em todos os sentidos. Então, o que Paulo está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, ele está colocando as coisas no devido lugar para a qual deviam exercer desde a criação. E quando nós bagunçamos isso, nós sofremos as consequências. A submissão da mulher não é resultado da queda. Deus estabeleceu isso na ordem da criação. Lê lá, 1 Timóteo 2,13 diz assim: primeiro foi formado Adão, depois Eva. Essa, Paulo remete a Gênesis. Essa foi a ordem. Gravem isso. O pecado só complicou as coisas. A queda resultou não somente da desobediência direta ao mandamento de Deus, mas também a violação do papel estabelecido para ambos os sexos. Foi isso que o pecado trouxe. Confusão, guerra, disputa de orgulho, de ego. Acabou a humildade, acabou o desejo de exercer a função, e eu quero fazer tudo sozinho do meu jeito. E ele diz aqui no verso 24, outro exemplo: o primeiro é porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E o segundo está no verso 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Esse em tudo é em tudo que o marido não a faça pecar. Mas a mulher, ela não pode fazer, isso eu não concordo, isso eu não acho legal. Essa é a função que Deus deu, como a igreja. Veja o exemplo que ele deu aqui para a igreja. A igreja não pode falar assim, olhar a Bíblia e falar, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não vou me submeter, não. Isso aqui eu acho legal, isso aqui eu vou. Nós temos que pedir graça de Deus para exercermos. Se a decisão não for um pecado, que nem fala lá em Atos 5, 29, nós temos que procurar exercer essas funções. Marido e mulher, meus irmãos, não são partes desconexas, independentes, dois senos conflitantes. Não são duas vontades que ficam o dia inteiro batendo cabeça, querendo ver quem que manda, quem que prevalece. A igreja não deve ser assim com Cristo, e um casamento também não deve ser assim. Veja a associação que Paulo faz. O marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Agora diz, como a igreja está sujeita... Veja que ele está associando o casamento sempre Cristo e a igreja. Ele não está pegando um conceito da época. Vamos ver como que os romanos viviam, vamos ver como que os judeus viviam, não vamos ver como que é o relacionamento de Cristo e a igreja. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, ou seja, com alegria, humildade, sendo grata a Deus por Deus ter colocado um homem, um marido imperfeito, como também as mulheres são imperfeitas, todos nós somos, mas com a intenção, com o desejo de protegê-la, de guiá-la, de tomar decisões, de pastoreá-la, de ela ser um auxiliadora que vai ajudá-lo nessa missão tão importante que, se não fosse necessário, Deus não teria criado, meus irmãos. Veja como Paulo está elevando o conceito conforme a criação de Deus, porque as mulheres eram banalizadas disso. Isso não acontecia. Peguem os relatos e leiam. Aí vocês vão ver se Paulo está rebaixando ou não. A liberdade do cristão não é de acordo com o que ele olha para o que o mundo está ensinando. A liberdade do cristão é estar debaixo do senhorio de Cristo. João 8,32 fala assim, a verdade vos libertará. Libertará para quê? Para você viver debaixo do senhorio de Cristo. Só existem dois reinos. Ou nós estamos a serviço do pecado, inclui o nosso egoísmo, meu jeito de ser, ou estou abaixo do serviço do senhorio de Cristo. Então, a liberdade que nós cristãos temos é quando nós entendemos o plano de Deus e nos submetemos a Ele. Isso é verdadeira liberdade, para servir a Cristo sem esses conceitos errados do pecado. E as mulheres, então, devam ser submissas. Meus irmãos, concluindo, o que nós podemos entender? Que isso só é possível dentro de um contexto de pessoas cheias do Espírito Santo. Se você abandonar, mulher, esposa, se você abandonar sua vida com Deus, esquece. Maridos também esquece. Filhos também esquece. Igreja esquece. Porque nós dependemos da palavra de Deus, de estarmos quebrantados, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me guia nessa verdade. Quebra o meu coração orgulhoso, quebra o meu coração duro,
Me leve cada vez mais de volta ao seu plano, a desfrutar desse relacionamento. E uma vez, meus irmãos, esses dias eu estava estudando e eu li essa frase de um filósofo alemão do século XIX, Heinrich Heine. Ele diz assim, para alguns cristãos, ele falou assim: mostre-me a sua vida redimida e talvez eu acredite no seu Redentor. Isso bateu fundo em mim, porque foi o que Jesus diz no Sermão do Monte, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, meus irmãos, quando as mulheres, falando especificamente, pedem graça de Deus para se submeterem à palavra de Deus, mesmo com dificuldades, isso, primeiro, traz glória para Deus, porque é o plano de Deus. Segunda coisa, trata com o evangelho no seu coração. Vai ajudá-la a organizar a sua casa, a ajudar o seu marido a criar os seus filhos, e vai ser um testemunho da graça de Deus para outras mulheres, porque isso não existe lá fora. Se o nosso comportamento é igual ao do ímpio, aí você vai falar do evangelho com que autoridade, se a tua casa é tão bagunçada quanto a dele? Se no seu relacionamento marido e mulher é a mesma coisa que os outros que não conhecem a Deus. Eu quero falar aqui do evangelho, tá? Ele olha para a tua vida. Claro que não perfeito, meus irmãos, não é isso, você sabe. Mas mostre-me, quando nós mostramos o trabalhar de Deus na nossa vida e nós falamos, então é o testemunho audiovisual. Eu falo, mas eu também mostro que Cristo é poderoso para quebrar um coração orgulhoso e me fazer submeter ao marido que Deus me deu, no caso das mulheres. E no caso dos homens, a amar a minha esposa como Deus quer que eu a ame, não do meu jeito, não na hora que eu quero, porque isso vai glorificar a Deus e vai falar com que as pessoas falem: como que pode um casal viver assim? Como que pode? Porque isso aqui lá fora, isso é loucura. Então, meus irmãos, que nós podemos, eu quero terminar com essa citação do meu amigo Martin Lloyd-Jones, que é uma exortação para todos nós, meus irmãos, para todos nós. Voltem para Deus, voltem para Cristo, voltem para a revelação presente na fidedigna palavra de Deus. Observem de novo o seu plano perfeito, o homem e ao seu lado a mulher completando sua auxiliadora apropriada, idônea, amando-se um ao outro, acatando-se, respeitando-se, honrando-se um ao outro, mas nunca confundindo as suas esferas. Que Deus, por sua graça, nos capacite não somente a enxergar o ensino, mas também a sujeitar-nos a um ensino, e com isso a honrar e a glorificar o nome bendito do Senhor, como ao Senhor. Meus irmãos, nós devemos voltar para a palavra. Não busque isso aqui em livros, em filmes, em vida de artista, em vida de celebridade. Busque na palavra. Nós devemos voltar para a palavra. O que Deus diz que eu devo como cônjuge, qual que é a minha função que Deus me deu. Nós vimos que os valores são os mesmos, fomos salvos pela mesma graça, criados à imagem de Deus. Então esquece esse negócio de melhor e pior. Isso é uma mentira. Isso não está em jogo. Todos nós dependemos de Deus, mas Deus revestiu-nos com funções e autoridades diferentes. Como tem na igreja, os presbíteros são melhores que os membros? Não são, meus irmãos. Não há valor inerente. É uma autoridade de Deus. Assim é no casamento. Não é questão de inferioridade e superioridade, é questão de exercer a função conforme Deus nos criou para ser. E quanto mais nós estivermos dentro da vontade de Deus, meus irmãos, tanto melhor nós vamos viver individualmente, no casamento, com os nossos filhos, na igreja, e vamos ser luz nesse mundo de trevas que está com as famílias despedaçadas, que não precisa falar, vocês conhecem, vocês estão vendo. Então, voltem para Deus, voltem para Cristo, voltemos para a palavra de Deus.